Começou a gravar agora, né, cara? Sim, tá gravando. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Dá mais uns 5 minutos, cara, pra esperar mais umas pessoas entrar. Sim, sim, por enquanto, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? Então podem ir comentando aqui no chat, dando um oi, falando de onde vocês estão falando, qual que é a empresa que vocês trabalham, aí logo mais a gente começa. Eu abri aqui também. Deixa eu compartilhar minha tela. Minha vez estão vendo minha tela também. Belezinha. Só deixa eu passar pra outra tela pra eu conseguir ver o chat também. Tô vendo que tá aumentando aí o número de pessoas. A hora que quiser, cara, a gente já começa. Boa, vamos dar mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu deixei aqui uma enquete para a gente saber da onde que é o pessoal, quem é de marketing, vendas, RevOps e atendimento. Também a gente saber quem que é cliente já, quem que é parceiro de implementação. De repente tem pessoas aqui que também estão estudando, que estão conhecendo a ferramenta, de repente estudando implementar HubSpot. Então vou deixar aqui mais um minutinho, Lucas, aí a gente começa. Beleza. Combinado. Estamos vendo seu Spotify, sua playlist belíssima aqui. Eu tô mudando de tela aqui. Peraí. Legal, tô vendo que a maioria aqui, por enquanto, é de marketing, 51% marketing, 41% vendas, 24% RevOps, e a grande maioria aqui é cliente. Então, tem 80% de clientes em peso. Tem um pessoal aqui que está considerando plataforma HubSpot. A gente tem alguns parceiros aqui, só dois parceiros por enquanto responderam. Legal, pessoal. Podem comentando aqui. Então, bem-vindos aqui, pessoal da Engine Brasil, da FSB, do Eurocentro, F. Michaels, Negócios Imobiliários, Nube. Muito bem-vindos, pessoal. Boa. Acho que a gente já está com um grupo legal aqui, gente. Acho que a gente pode ir começando. Eu vou encerrar aqui a nossa enquete, divulgar aqui para vocês verem como é que tá a nossa distribuição aqui do nosso grupo. Mas fica à vontade aí para tocar, Lucas. Eu tô aqui no apoio aqui no chat, ajudando aqui na moderação. Beleza, cara. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde de novo. Prazer estar aqui junto com a Letícia apresentando esse webinar. Acho que está bem produtivo, bastante novidades que a HubSpot vem lançando aí nessas últimas semanas. A gente sabe que a HubSpot não para um segundo, então a gente não consegue acompanhar. Então eu imagino que a gente aqui internamente eu não consegue, eu imagino vocês também. Mas a ideia aqui é que a Leti, junto comigo, passe por algumas novidades, pelas principais novidades que foram lançadas nesse Spotlight recentemente, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Eu sou gerente de sucesso aqui na HubSpot. Trabalho com o time do Brasil, com vocês, no caso. Mas também tem uns clientes aí perdidos no Latam. Depois também deixo o LinkedIn, o meu, da Leti aqui no chat. Para quem também quiser compartilhar LinkedIn, trocar conexões, sintam-se à vontade. Leti, se quiser se apresentar também. Oi, pessoal, tudo bem? Sou engenheira de soluções aqui na HubSpot. Acompanho, então, esse processo de avaliação de vocês com a nossa ferramenta, mais na parte técnica de produto, e hoje vou ficar responsável por demonstrar na prática as novas funcionalidades que a gente lançou. Bom, pessoal, a gente tem uma agenda bastante não apertada, mas vamos tentar passar com calma por todas as novidades que a gente tem aqui nesse último Spotlight. Então, a gente já fez meio que a introdução, aí vamos dar um segmento na parte de awareness, impulsionar a receita, um atendimento, e a ideia é que, finalizando cada desses temas, a gente vai liberar aí para que vocês façam pergunta antes da gente passar para o próximo tema. Vai seguir assim mesmo, né, cara? Ou vai deixar tudo para o final? Beleza. Então, no final de cada tema que a gente tratar,
a gente vai abrir o espaço para que vocês possam fazer perguntas para que a gente aqui consiga ajudar vocês e no final também, tá? Só lembrando que essa sessão vai ficar gravada, então depois a gente envia para vocês, para todos que participaram, para quem não participou também. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. E sobre o Zoom, eu sei que bastante gente aqui usa Teams no dia a dia, ou então Google Meet, mas aqui a gente vai ter duas opções, tá? Aqui embaixo a gente vai ter o Q&A, onde eu peço que vocês façam sempre perguntas nessa parte, e o chat mesmo para a gente trocar mais informações e tudo mais. Então, sempre que for fazer alguma pergunta sobre o que a Leti ou eu estamos falando, vocês podem fazer a pergunta diretamente aqui no Q&A, por gentileza, para que seja mais fácil para a gente responder vocês depois. Porque como o chat fica atualizando toda hora, então a gente acaba que perde as suas dúvidas. Aí o chat a gente deixa para utilizar junto com a comunidade, para falar com outras pessoas. Bom, mais uma vez, que geralmente as pessoas têm bastante dúvida, a gente vai enviar a gravação, vai enviar todo o material, os links, documentações, tudo mais do que a gente mostrar aqui nesse webinar hoje, tá? Então podem ficar tranquilos. E lembrando sobre muitos produtos que a gente vai estar mostrando nesse webinar, eles ainda estão em beta, e alguns deles ainda não são betas públicos. Então, alguns são betas privados. Podem ser que esse beta ele não seja aprovado de imediato, devido à fila de espera e tudo mais. Então, aí tem a aprovação do nosso time interno, mas só vocês solicitarem que assim que tiver mais disponibilidade, ou então que for liberado de uma vez para a live, vocês vão ser, né, vai ficar configurado já dentro do portal de vocês. Então é sempre bom lembrar, e também lembrando que esses produtos que estão em beta, eles estão ainda sendo desenvolvidos, então é suscetível de erros, então sempre bom lembrar isso, porque às vezes acaba que gera uma frustração, que a gente sabe um pouquinho. E o que mais? Deixa eu ver. Aqui também incluímos legenda em cada slide de funcionalidades, para que vocês saibam qual o produto e tier, ou tipo de licença, né? Se é Service, Sales, que é necessário para esses acessos. Bom, hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre os créditos, tá? Então, algumas dessas funcionalidades que a Leti vai tratar aqui, elas podem consumir ou não créditos. A maioria das funcionalidades que a gente vai mostrar hoje, ela não exige crédito para uso. Porém, algumas funcionalidades sim vão ser necessárias. E as funcionalidades que sim exigirem créditos, elas serão sinalizadas para vocês, e acredito também que a quantia que é cobrada para que ela funcione, né? Hoje, todos os clientes da HubSpot, eles têm com licença paga, já tem uma quantidade de crédito disponíveis, inclusa dentro do plano de vocês, tá? Para contas starters, são 500 créditos mensais. Para contas de professional, vocês têm 3.000 créditos mensais. E de enterprise, vem 5.000 créditos. Lembrando, esses créditos, eles não são cumulativos, tá, pessoal? Então, a gente recomenda super que quem ainda não começou a testar, quem não tem esse conhecimento, busca entrar em contato com o suporte técnico, seu gerente de sucesso, caso a sua conta tenha um gerente de sucesso, para vocês entenderem um pouquinho mais como que funciona esses créditos, para que vocês tirem o maior proveito possível, porque ele não é um crédito acumulativo. Então, ele tem o tier dele ali no mensal, uma vez que o mês virou, ele volta, né, zerado, para vocês utilizarem. Então, aproveitar o máximo possível para que vocês comecem a utilizar esses créditos, e vejam ainda mais valor na ferramenta no dia a dia para vocês e para facilitar a vida também de todos. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa, porque eu tenho mania de falar rápido. Bom, sobre o Spotlight. Então, hoje o que a gente vai tratar aqui um pouquinho é a vantagem do contexto, né? Por quê? As atualizações que a HubSpot gerou nesses últimos dias, ela ajuda você a gerar mais awareness, aumentar a receita e escalar o suporte. Então, tudo impulsionado pelos dados que a gente já tem dentro do nosso CRM. Então, isso que é muito importante, a gente trazer o maior, né, informação, encher mesmo o CRM com dados, para que no final do dia a AI consiga trabalhar realmente de uma maneira satisfatória. Bom, cada atualização aqui, ela foi pensada para manter a estabilidade, confiabilidade e segurança com o portal, né, com o dia a dia de vocês. Foi avaliado cada uma com base tentando entender uma pergunta que se realmente isso iria gerar um valor
no final do dia para os seus clientes. E sim, com base nisso, foi lançado todas essas novidades que a Leste vai trazer daqui a pouquinho. A parte de AI impulsionada pelo contexto, desenvolvida para equipes go-to-market. Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje no, perdão, da explicação pela parte da Leste, são dados que já existem dentro do CRM de vocês. Então, esse contexto ajuda a gerar melhores resultados para o time e para a questão dos clientes também. A gente vai explorar 3 passos hoje, tá? Então, a primeira parte é sobre gerar awareness. Então, mais planejado como campanha, usando dados do cliente para acompanhar a visibilidade de marca com a AI hoje em dia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre HubSpot AEO, que está aí para ajudar a ter essa visibilidade em LLMs, e a integração com o TikTok e Ads, que também é uma novidade na parte de redes sociais. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre aumentar a receita. Então, mantendo os negócios avançados, mais rápidos com a IA, para utilizar os dados todos dos ciclos de venda. Então, a gente vai falar um pouquinho de Prospect Agent, que é algo que a HubSpot está trabalhando fortemente aí, um dos carros-chefes, digamos assim, de IA, o Smart Deal Progression, o Buyer Intent, mais o Data Enrichment. Então, vamos passar por alguns vamos passar por todos, no caso, dessas novidades. E, por último, para finalizar, é mais a parte de escalar o suporte. Então, com todo o contexto que a gente já tem dentro do CRM, para resolver tickets rotineiros, tudo automatizado pela IA. Então, a gente vai falar um pouquinho de WhatsApp Home, WhatsApp Quiz Assistant e o Customer Agent, que também é outro carro-chefe aí que a gente vem trazendo bastante para os nossos clientes, para melhorar ainda mais o atendimento e automatizar mais que a gente pode. E eu acho que agora a gente vai passar para a Leti, que ela vai fazer as demonstrações já. Obrigada, Lucas, pela introdução. Pessoal, animada para mostrar na prática tudo isso que a gente está trazendo, né, de novidade para ajudar a gerar mais awareness, para aumentar a receita de vocês, diminuir trabalho manual e deixar com que a inteligência artificial trabalhe mais para a gente e que a gente foque, né, realmente no que é importante. Começando com a parte de novidades para gerar awareness, a gente traz a nossa ferramenta de AEO, então o lançamento da HubSpot para que a gente consiga estar aí, né, bem atualizado com as mudanças do mercado. Lucas, se você quiser, eu começo a compartilhar por Compartilha? aqui, que aí eu já mostro as minhas abas dentro da plataforma. Então, pessoal, sobre AEO, né? O AEO ele vem com uma parte de realmente adaptar a mudança de comportamento dos clientes. Então, a gente sabe, né? Antes, a gente precisava buscar um produto, uma solução. O que a gente fazia? Buscava no Google, clicava ali nos links que apareciam primeiro, aí que vinha também a estratégia de SEO, que era muito importante deixar bem posicionado, né, o nosso site, nesses motores de busca. Só que esse cenário mudou. Né? Então, a gente mesmo, se vocês forem pensar, agora a gente vai no ChatGPT, a gente vai no Gemini, a gente vai no Perplexity, a AI de preferência de vocês. Ou então, ainda que a gente busque, né, ali no Google, muitas vezes a gente vai parar aqui nesse AI Overview. Né? Então, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, qual que é o melhor software que tem mais facilidade de uso, a AI já vai recomendar aqui alguns nomes e muitas vezes o nosso cliente, ele para ali naquela recomendação. Ele para no chat com o chat GPT. Então, a decisão dele muitas vezes começa e termina ali, sem clicar em nenhum site. Então, se a nossa marca não está aparecendo nessas recomendações da inteligência artificial, muitas vezes a gente não vai receber a visita daquele cliente, a gente não vai receber a conversão, ou seja, ele não vai enviar um formulário, ele não vai agendar uma demo, ele não vai interagir conosco. Então, é uma jornada que ela está ficando na sombra. Né? Então, assim, a estratégia de geração de conteúdo, trabalhar SEO, trabalhar mídia, tudo isso continua sendo muito relevante, com certeza. Mas a gente também precisa tirar da sombra essa parte da jornada de clientes que ainda não estão chegando no nosso site. Então, a gente precisa que a inteligência artificial saiba recomendar a nossa marca na hora que alguém fizer uma pergunta e utilizar a inteligência artificial para essa tomada de decisão. Então, o que o AEO da HubSpot faz? 2 coisas super essenciais.
primeiro de tudo, mostra para a gente como que está sendo a visibilidade da nossa marca quando os clientes estão fazendo perguntas relacionadas ao contexto do nosso negócio. Como que ela vai fazer isso? A gente pode cadastrar prompts, então perguntas que estão relacionadas ao nosso produto, ao nosso serviço, ao nosso negócio, perguntas que as pessoas podem realizar, e cada dia a ferramenta de AEO vai executar essas perguntas no ChatGPT, no Perplexity, no Gemini, e aqui mostrar para vocês, né, se a marca está sendo mencionada ou não. Por exemplo, aqui não foi mencionada nessa execução. Aqui tampouco. Então, vamos passar para uma próxima. Aqui sim a marca está sendo mencionada. Então, aqui estamos aparecendo como uma boa recomendação da inteligência artificial. Então, além de mostrar, né, nessas execuções quais são as perguntas nas quais estamos sendo recomendados, também traz uma visibilidade de forma macro, traz relatórios. Então, um relatório, qual que é a visibilidade da marca nessas execuções em geral, em cada uma das ferramentas. Além disso, ao longo do tempo, essa visibilidade está melhorando ou está piorando? Panorama do concorrente. Então, com relação ao concorrente, eles estão sendo mais ou menos mencionados que a gente. Visibilidade também do concorrente ao longo do tempo. Análise de citações. Todos esses relatórios para que vocês entendam se os esforços que vocês estão fazendo estão melhorando ou não a visibilidade das marcas nas ferramentas de inteligência artificial. Além disso, que vem o segundo ponto muito importante, a gente não quer só mostrar para vocês o tamanho, digamos assim, do problema, ou seja, estamos sendo visíveis ou não. A gente também quer dar o próximo passo para vocês. E aí vem a parte de recomendações personalizadas ao contexto do negócio de vocês. Então, a ideia aqui é que temos recomendações com base em um título recomendado, então, para responder perguntas que ainda não estamos sendo mencionados, o tipo de conteúdo que a gente deve publicar isso, o canal, impacto estimado e se isso já foi resolvido, ou seja, se já aplicamos essa recomendação. Por que aqui é tão importante o tipo de conteúdo? Porque a inteligência artificial ela vai buscar como fontes de dados não é só o nosso site. O nosso site continua sendo relevante, mas na verdade ele corresponde a 5 a 8% das fontes de dados que a inteligência artificial está utilizando para desenhar essas recomendações, né? Dar essas recomendações aos clientes. Ela também vai buscar em reviews, comparativos, LinkedIn, várias outras fontes de dados que talvez nesse momento não estamos colocando, né, tanto esforço para divulgar, né, fazer uma difusão da nossa marca em diferentes canais. Então aqui esses canais eles vão além do site, vai além de criar um artigo, que era antes muito ligado à estratégia de SEO. Aqui a gente vai ter uma estratégia completa que vai fechar esse loop, né, e tirar da sombra essa parte da jornada do cliente que nesse momento a gente tem dificuldade de visualizar. Pessoal, uma coisa que já escutei de alguns clientes não é prioridade para a gente agora, não vemos que isso pode ser muito relevante para o nosso negócio nesse momento, mas, pessoal, esse é o momento de começar com essa estratégia. Porque depois, se a gente espera 6 meses, 1 ano, o comportamento do cliente já mudou, a gente já ficou para trás. Então, aproveita que vocês já têm o AEO, se não tem, vocês podem também, né, fazer o teste, isso já vem incluso aí com alguns créditos, então vocês também podem já começar essa estratégia. Falando também de diversificar os nossos canais, HubSpot também, atendendo a muitos pedidos, agora temos conexão com as contas de anúncios do TikTok. Essas contas de anúncios vão funcionar da mesma forma que a gente já tem Meta, Google Ads, LinkedIn Ads. Aqui vocês vão conseguir criar as campanhas, criar público lookalike, ver quem está convertendo e ali na ponta também calcular, né, a atribuição de receita. Então, gastei essa quantidade nos anúncios de TikTok, quanto que está me retornando, quantos negócios estou conseguindo influenciar. Vocês vão ter todos esses dados diretamente dentro da HubSpot. Vou parar um minutinho aqui para que a gente consiga fazer de bloco em bloco, né? Perguntas e respostas sobre essa parte de AEO e TikTok, né? Essa parte de gerar mais awareness.
Leti, por enquanto, as perguntas que chegaram a gente já foi respondendo ali no Q&A. Acho que a gente pode seguir. Bom, apareceu mais uma Uhum. pergunta do Vitor Lana. Essa integração do TikTok também traz as conversões em formulários nativos de TikTok? Hum, vamos ver. Cara, você tem aí o artigo, Eu tenho, deixa mas eu pegar sim, aqui. ele já traz a conexão. Assim como os formulários do Facebook, por exemplo, e os formulários nativos eles trazem para dentro do CRM, essa sincronização também está disponível para o TikTok. João perguntou aqui no chat também se essas informações são seguras, quer dizer, em relação aos dados sensíveis LGPD. Isso em relação ao TikTok, você está perguntando, João? Eu deixei aqui um link, pessoal, da documentação dessa nova integração do TikTok, tá? Então, o TikTok ele vai funcionar da mesma forma como a Leti falou, que a integração do Meta Ads e do Google Ads. Então, se você tem formulário, se você pode importar uma base ali de contato seu do HubSpot para fazer uma segmentação, ou um lookalike específico ali para TikTok. Então, é bem parecido. Aqui tem um pouquinho mais da documentação e a gente vai dividir todos esses links que a gente está compartilhando com vocês também sobre documentação, a gente divide com vocês amanhã cedo. Uhum. Agora, acho que a pergunta sobre privacidade de dados seria mais com relação à inteligência artificial, né, João, que você perguntou. Sim, temos o. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês uma parte. A HubSpot é muito preocupada com essa questão de privacidade de dados, segurança de dados. Então, a gente também aplicou isso na nossa inteligência artificial. Não compartilhamos nada do que a inteligência artificial está processando dentro da conta de vocês. Isso não é utilizado para retroalimentar nenhuma inteligência artificial. Então, tudo fica dentro da conta de vocês, dentro do contexto de vocês. Essas execuções do AEO são execuções que são prompts, não dá o nome de ninguém ali, é como se fosse qualquer outra pessoa fazendo a pergunta no chat GPT e ele só te mostra quais estão sendo os resultados, né? Então, a execução atrás execução, como a marca está sendo mencionada. Então, com relação à privacidade de dados, podem ficar tranquilos que HubSpot já também tomou conta disso. O que eu recomendo, pessoal? Não sei se vocês já conhecem, mas, cara, se você puder mandar a, a parte do nosso Trust Center, a gente tem uma central de confiabilidade da HubSpot, em que ali está tudo transparente, como que a gente lida com toda a parte de segurança e compliance, e temos uma parte exclusiva sobre inteligência artificial. Então, recomendo que vocês também vejam como que a HubSpot está tratando, né, esse tema de segurança, para que vocês vejam que a gente traz, né, trata esse tema com muita exigência, digamos assim. É uma Leti, tem outra pergunta pergunta muito da importante. Caroline. Pode Eu vou deixar falar. aqui o link para Carol também, mas ela está perguntando sobre o consumo de créditos para AO. AO não consome créditos, gente. Ele faz parte. Você pode comprar ele seja como uma ferramenta à parte, mesmo que você não use HubSpot, mas de repente, né, uma equipe de SEO, uma equipe de marketing, você pode comprar como um produto avulso, né, pela mensalidade, ou ele está disponível a partir do Marketing Hub Pro. Então, se você tem o Marketing Hub Pro ou Enterprise, ele já tá disponível. Tem uma versão gratuita que você pode testar por 28 dias, até deixei aqui no comentário, tá? Então tem algumas limitações ali, em volume de prompts e volume de respostas que você pode analisar, e aí isso vai aumentando de acordo com o plano que você tem. Mas eu deixei aqui um resumo de como que funciona tanto esse plano gratuito, esse plano avulso só para o AEO, e como que é esses limites aí de prompts para você analisar, categorias para você analisar e respostas de acordo com o plano que vocês têm. Mas se você já tem Marketing Hub Pro ou Enterprise, você já tem acesso. Então, realmente é só você pedir acesso ao beta. Vou deixar o link dele aqui também, deixa eu pegar. Só pedir acesso ao beta do AO, e aí você já consegue acessar e atualizar e configurar. Então, não tem consumo de créditos. Perfeito. Maravilha. Pessoal, e só uma coisa que eu acho que é muito interessante também.
AEO também está disponível para diferentes marcas. Então, se vocês trabalham com diferentes marcas dentro de um mesmo portal, vocês podem configurar a ferramenta de AEO para cada marca. Perfeito. Vamos passar aqui para a parte, né, de impulsionar a receita, em que a gente traz algumas novidades sobre o nosso Prospecting Agent, que é uma ferramenta que a gente já tinha lançado, mas estamos fazendo melhorias, porque, como o Lucas mencionou, um carro-chefe ali que a gente acredita muito que ajuda a impulsionar a receita e diminui muito o trabalho manual dos nossos vendedores. Então, o Prospecting Agent, ele vai gerenciar tudo que é o ciclo de prospecção. Então, ele vai monitorar as contas-alvo, empresas que vocês adicionam ali para que a HubSpot esteja monitorando os sinais de compra, então os sinais de intenção, né, para que vocês saibam qual que é o momento correto de entrar em contato com uma empresa, ter ali, né, um sinal em que vocês podem enviar um e-mail, fazer uma comunicação, em um momento que faz sentido para o cliente, que vocês têm um ótimo contexto do cliente. Além disso, Prospecting Agent também vai criar os e-mails para vocês, então o e-mail para entrar em contato. Ele também vai ajudar vocês a preparar para reuniões. Também temos agora um anotador de reuniões que entra na reunião com vocês, faz toda a gestão, né, toda a anotação do que está sendo falado na reunião, para depois gerar resumo, próximos passos e, inclusive, ajudar vocês a alimentar o CRM de vocês. Vou mostrar isso na prática. E depois ele também ajuda vocês, né? Então, como ele está anotando tudo que está acontecendo na reunião, ele já vai dar próximos passos do que você deve fazer para progredir com aquele deal, né? Para avançar com aquele negócio, aquela oportunidade. Assim, fechando o ciclo, né? Do que a gente tem ali numa etapa de prospecção. Também vem, junto com o Prospecting Agent, vem agora a integração com Apollo, Zoinfo, eu esqueci o nome da outra. São 3 ferramentas em que a gente consegue ter dados de prospecção sobre os contatos. A Apollo, né, a gente sabe que é muito utilizada no Brasil para essa parte de prospecção. Então, agora já temos integração juntamente com o Prospecting Agent, que vocês podem configurar, conectar a conta de vocês para ter ainda mais dados, mais insights sobre contatos que vocês devem prospectar. Outra atualização muito importante do Prospecting Agent. Antes, a gente cobrava, né, os créditos, 100 créditos mensais para fazer esse monitoramento das intenções de compra, momento de entrar em contato com o cliente, outros 10 créditos para gerar pesquisas sobre a empresa, mas agora a gente não vai cobrar pelo monitoramento, não vai cobrar pela pesquisa, a gente vai cobrar por abordagem recomendada. Então, cada contato que ali, né, a inteligência artificial recomenda, então está fazendo monitoramento, recomendou, então tem um lead com uma boa intenção, é o momento de entrar em contato, é onde a gente vai cobrar o crédito. Então, aí também diminuindo essa parte de cobrança da inteligência artificial e só sendo cobrado realmente quando tem um valor, né, ali palpável para vocês de entrar em contato com o lead com intenção. Temos um teste gratuito por 28 dias para portais que nunca ativaram o agente. Para que vocês ativem, vocês devem ir aqui na parte de vendas, Prospecting Agent, e vai ter aqui 28 dias de acesso gratuito para que vocês consigam fazer esse teste na conta de vocês. O Prospecting Agent, agora, vocês conseguem criar diferentes estratégias. Então, ele pode ter vocês podem criar estratégias diferentes para segmentos diferentes, para tipos de abordagem diferentes. Aqui colocando empresas-alvo, então trazendo segmentos que vocês já têm criado na HubSpot, selecionando quais são os sinais que vocês querem monitorar. São 22 sinais que temos, então isso pode ser desde aniversário da empresa, a empresa está fazendo desenvolvimento de um novo produto, teve rodada de investimento, teve alguma intenção do visitante, né? Então visita ali no site de vocês. Também vocês podem cadastrar as personas-alvo, então, né, o buyer persona que a gente tinha. Para cada estratégia, vocês podem colocar
uma persona-alvo diferente, e também pode ter um limite diário de sugestões, né? Então, se a gente tem ali uma parte também de revisão, então o vendedor vai revisar como que estão aqueles e-mails, vai revisar aqueles leads, também para que não seja um volume muito alto, vocês podem colocar ali, né, limite diário de sugestões. Vocês também podem colocar, né, contexto de venda, então, para que os e-mails que ele está criando sejam bem direcionados para o negócio de vocês, para os produtos e serviços que vocês oferecem. Vocês conseguem dar todo esse contexto, então, tudo que a empresa vende, proposta de valor, problemas que a empresa resolve, produtos e serviços que você quer vender. Como eu disse, vocês podem criar diferentes estratégias baseado também em diferentes produtos, né? Então, para que vocês tenham aí uma diversificação também desse contato do Prospecting Agent. Temos aqui qual que é o tipo de estratégia que vocês querem colocar, qualquer proteção que vocês querem colocar em questão de qual tom, o que eles devem evitar. Então, toda essa configuração agora, o Prospecting Agent está muito mais detalhado para que a abordagem seja muito mais direcionada e assertiva também. Uma vez que vocês configuram, né, aqui vocês vão conseguir ver uma visão geral de tudo de todas as estratégias que estão sendo executadas, empresas monitoradas, os contatos em andamento, quantas reproduções, né? Então, olha aqui, todas as estratégias que temos criadas, cada um com as instruções que vocês deram. Empresas monitoradas, então aqui a gente consegue ver, né? Quais estão sendo os sinais que a gente está recebendo, então pesquisa, expansão geográfica, aqui vai ter tudo detalhado para vocês. Quando a gente abre, né, aqui, qual que está sendo a recomendação, além de recomendar a empresa pelos sinais, ele também vai buscar qual que é o comitê de compra daquela empresa. Se esse comitê de compra, né, então ali com cargos, né, das personas-alvo que a gente colocou naquela estratégia, se essa pessoa ainda não faz parte do CRM, aqui vocês podem automaticamente, né, com um único clique, adicionar no CRM e já ir alimentando o CRM de vocês. Uma vez que a gente adiciona no CRM, a gente já consegue começar a criar os e-mails, né, para aquela pessoa. Então, aí também o Prospecting Agent vai analisar todo o contexto que a gente tem sobre aquela pessoa, as intenções que foram vistas. Então, se é, por exemplo, o aniversário da empresa, o e-mail vai ser direcionado para aquilo, ou se é que a pessoa está pesquisando sobre produtos ou setor que vocês atuam, vai escrever sobre isso. E aqui ele vai criar os e-mails para que você possa, se quiser, revisar e iniciar o contato. Se não, vocês também podem deixar isso automatizado. Uma vez que a gente começou o contato, né? Então aí o Prospecting Agent também vai ter relatórios de desempenho. Então, para a gente entender qual que é a taxa de resposta, taxa de engajamento, de deals criados. Então, vocês vão ter todo esse funil também aqui, de uma forma macro, para que vocês entendam se as estratégias que vocês criaram está funcionando ou não. Além disso, Prospecting Agent vai ajudar vocês a se preparar para próximas reuniões. Então, com toda essa pesquisa que ele faz sobre a empresa, sobre o contato, tem acesso a dados não estruturados. Então, tudo que é chamada, tudo que é e-mail que a gente está registrando com contato, tudo que é engajamento que ele faz ali no nosso site, a gente consegue ter. E aqui ele vai trazer um preparo para vocês antes da reunião que vocês conseguiram ter com o prospect de vocês. Então, a gente consegue ter aqui insights sobre o negócio, se tem algum risco, quais são os objetivos, pontuação do negócio, pontos problemáticos, visitas. Aqui ele vai conseguir, né, dar todo esse contexto para que aquele trabalho manual que a gente tinha antes, ir no site do cliente, revisar, vai no LinkedIn, tenta entender, tenta pegar algo que pode ser um gancho, a gente já não precisa fazer esse trabalho manual. Prospecting Agent já entrega para a gente aqui de uma maneira muito simples, muito unificada e já conectada no CRM de vocês, para que vocês não percam nenhuma pecinha de dado ali que é importante para o negócio. Uma vez que a gente tem a reunião, o que a gente pode fazer? Agora a gente tem um anotador de reuniões, que se vocês têm integração com Google Meet, Teams, Zoom, incluiu aqui uma videoconferência, a gente pode incluir o anotador de reuniões. Ele vai como uma AI, né? Agora a gente tem um tanto de AI se unindo às reuniões.
é a mesma coisa, ele vai se unir e vai começar a tomar notas sobre o que está sendo falado nessa reunião e vai trazer depois para a gente um e-mail com próximas etapas. Ele vai fazer uma revisão do que aconteceu na nossa reunião, ele vai sugerir próximos passos, tudo baseado na conversa que a gente teve com o cliente. Então, vocês vão receber e-mails que vocês podem revisar as próximas etapas, ou então vocês podem diretamente da linha do tempo do contato acessar a essa parte da revisão da reunião. Na revisão da reunião, vamos ter aqui próximas etapas. Então, atualizar propriedades do CRM. Aqui vão ter algumas atualizações sugeridas. Pode ser um simples como resultado da reunião, como também vocês podem configurar propriedades de chamada, negócio, reunião. E aqui nas propriedades de negócio, vocês podem também fazer com que a inteligência artificial já popule alguns campos para vocês. Esse é o nosso Smart Deal Progression, então uma progressão inteligente de negócios, para tirar o trabalho manual dos vendedores de vocês e que vocês consigam ter um CRM sempre atualizado. Então, exemplos, se na reunião o cliente falou de budget, aqui a gente pode utilizar isso para preencher a propriedade de valor. Se ficou acordado próximas etapas com o cliente, aqui a gente pode utilizar para preencher a propriedade de próxima etapa. Motivo de perda, tivemos uma reunião ali que o cliente falou por que não vai fechar conosco. Podemos colocar também. E em cada uma das etapas, vocês conseguem colocar a documentação da propriedade, ou seja, o que devemos avaliar nas reuniões para que essa propriedade, então, seja preenchida. Então, aqui vocês também têm controle de que forma que ela deve ser preenchida a partir de qual dado. Então, também dando instruções ali para a inteligência artificial. Voltando aqui na parte, então, vocês podem deixar isso automatizado nas configurações. Então, conseguir entender o que é a próxima etapa do negócio? Por favor, inteligência artificial, já alimento meu CRM, não quero nem revisar. Ou então, se vocês quiserem deixar que deve passar por uma revisão do vendedor, vocês podem colocar aqui e ele só aprova, né, aquelas sugestões. Então, vai ter sugestão de atualização de propriedades e revisar itens de ação. Então, quais são os próximos passos que a gente tem que ter com aquele cliente. Além disso, vai ter um resumo aqui sobre o que aconteceu na reunião. Isso vocês já podem, né, copiar tudo, colocar como observação no negócio, ou então, né, colocar ali como anotações da chamada. E se precisar fazer qualquer outra pergunta, vocês podem fazer. Então, qual o papel do Marcos? Né? Por exemplo, que ali ele menciona no resumo que tem um Marcos aqui que vai participar da próxima reunião. Vocês podem fazer próximas perguntas e ele vai também buscar na revisão, né, na transcrição da chamada e responder aqui para vocês. Tudo muito simples, tudo muito fácil e unificado aqui para vocês. Sobre essa parte das ferramentas novas, né, de aumento de receita, vou parar um minutinho, ver quais perguntas a gente tem, o que a gente gostaria de discutir nesse momento. Tem algumas perguntas aqui, Leti, sobre limitação de idioma. Se tem alguma coisa em relação a tanto a criação de e-mails do Prospecting Agent, a transcrição do Google Meet. Tudo isso está disponível em português ou ainda tem alguma limitação para essas transcrições e a geração de conteúdo do agente em português? Perfeito. Pessoal, tudo já está disponível em português. Por exemplo, essa chamada aqui de demonstração que eu tive com o Lucas, nosso host de hoje. Toda a conversa foi em português, todo o resumo sai em português, próximas ações sai tudo em português. Se acontecer por algum motivo isso sair em inglês, né, vocês podem vir aqui e falar, reescreve tudo em português para mim, e ele reescreve. Mas ele sim já está pegando por padrão qual que é o idioma da conversa, fazendo a transcrição e resumo a partir daquele idioma. Então, se vocês também trabalham com multimercados, né, ele vai conseguir identificar o que é português, o que está em espanhol, o que está em inglês, gerar esse resumo para vocês. E isso também para os e-mails, né, ali do Prospecting Agent. Então, sem nenhum problema, vocês conseguem trabalhar em diferentes idiomas.
E tem uma pergunta aqui também sobre uso de créditos, Leti, sobre se tem alguma coisa aqui nesse enriquecimento de propriedade especificamente, né? Porque eu entendo que essa parte de reuniões, tudo que é transcrição não consome créditos. Mas se Uhum. você quiser enriquecer alguma propriedade, objeto personalizado a partir dessa informação que tá aí, isso consome créditos? Perfeito. Pessoal, o que é propriedade padrão da HubSpot? Então, aqui, por exemplo, descrição do negócio, etapa do negócio, ou qualquer outra propriedade que esteja aqui, que não tem esse símbolo de moedinha aqui do lado, vocês podem enriquecer sem cobrança de créditos. Propriedades personalizadas, sim, tem uma cobrança de créditos. Então, por exemplo, eu tenho no meu portal essa propriedade, ela é personalizada, então aqui vai ter um consumo de créditos da HubSpot para preencher automaticamente. Então, aqui a HubSpot vai ser transparente. O que cobrar créditos, vocês vão ver esse símbolozinho do lado da propriedade. Boa, Leti. Bom, pessoal, antes da gente partir para o próximo bloco, eu vou colocar uma enquete aqui que a gente sempre coloca. Eu sei que tem muito cliente que quer falar de repente com o nosso time de Customer Success. Quem não é cliente quer de repente se aprofundar no caso de uso, nesse consumo de crédito, fazer um cálculo aí mais aproximado com o time de CS ou com o nosso time de vendas. Então, eu vou deixar aqui uma enquete, tá? Deixa eu lançar aqui. Considerem tanto para essa parte de vendas como para a parte de AEO também que a gente comentou mais cedo, tá bom? E aí, a partir dessas respostas, a gente consegue entrar em contato com vocês depois, para caso vocês queiram falar com o time de CS, queiram conversar com o nosso time para entender mais a fundo ou ver uma demonstração mais aprofundada em um desses módulos, tá? Porque a gente tem muita novidade, muita coisa. Então, aqui é realmente para vocês terem uma ideia do que tem de novo. Quem já tem HubSpot já conseguia aplicar, né? Já ia ali pedir os betas. Mas para realmente se aprofundar, no caso de uso de vocês, no que vocês querem fazer, eu aconselho que vocês marquem uma conversa com o nosso time. Podemos seguir, Leti. Cara, só tem mais uma pergunta no chat também. Quantos créditos por propriedade enriquecida, Leti? Já tem esse mapeado? 50, né? Deixa eu conferir, pessoal. Não gosto de dar informação errada. Kari, você pode buscar essa parte, por favor, do Sim. Smart Deal Manda aqui Progression? no chat, gente. Depois eu mando, vou pegar aqui o link, eu mando exatamente o que consome créditos. E como eu falei, amanhã vocês vão receber isso também. Então, toda essa documentação do que consome, link para base de conhecimento, link para quantos créditos consome exatamente para vocês poderem consultar e compartilhar com os times de vocês. Perfeito. Pessoal, vamos seguir então agora com a parte, né, de que todo mundo gosta, WhatsApp. HubSpot lançou várias atualizações para um canal que é tão prioritário para o Brasil, né? A gente sabe que tinham muitas solicitações de atualizações. Então, o que lançamos de novo no WhatsApp? Primeira coisa, WhatsApp Home. Então, o WhatsApp Home agora vai ser um dashboard unificado, onde. Aí acaba de me tirar do portal. Só um minutinho, pessoal. Um dashboard unificado, onde vocês vão conseguir ali ver, né, gerenciar todas as mensagens que vocês têm do WhatsApp e já fazendo a criação por dentro da HubSpot. Mas além disso, vocês vão ter um painel, né, já com alguns relatórios sobre o WhatsApp. Esse painel, então, ele vai trazer visão geral de envolvimento, então, ali mostrando quantas mensagens desse template, desse modelo de mensagem já foram enviadas, quantas entregues, quantas lidas, clicadas, respondidas. Aqui vocês vão ter uma parte de detalhamento de respostas rápidas, então, se vocês têm, né, os botões aqui, vocês vão conseguir ver qual botão está sendo mais clicado. Funil de entrega e engajamento, comparação de série temporal, então se está subindo, né, esse engajamento ao longo do tempo, se está baixando, visão de entregabilidade, falhas no envio, na entrega, tudo aqui com detalhamento do tipo de erro que a gente teve. Então aqui vocês vão ter muito mais insights sobre cada um dos templates ali de marketing que vocês estão enviando.
inclusive tendo lista de destinatários, similar ao que a gente tem no e-mail de marketing agora, vocês vão conseguir ver, né? Para quem que a gente enviou, porque, quem não foi enviado, quem leu, então para que vocês também consigam tomar ações ali a partir dos destinatários. Além disso, com essa atualização do WhatsApp Home e tendo mais registro de eventos sobre o WhatsApp, agora a gente também traz para dentro do registro do contato o evento de a mensagem de marketing foi enviada, foi entregue, foi lida, foi clicada, foi respondida. Todos esses eventos agora estão na linha do tempo do contato. A gente sabe que esse era um gap que a gente estava, né? Então, muitas vezes a gente só ficava sabendo que foi enviada uma mensagem de marketing para o cliente quando o cliente respondia. Então, uma equipe de vendas que estava ali, né, fazendo uma prospecção, estava conversando com o cliente, não tinha ideia que ele chegou, por exemplo, por uma campanha de WhatsApp, né? Então, agora sim, vocês conseguem ter todo esse contexto do WhatsApp. Além desses eventos que estão sendo registrados na linha do tempo do contato, eles também vão estar disponíveis em fluxos de trabalho. Então, para que as nossas regras de comunicação sejam muito mais dinâmicas e inteligentes, tendo o WhatsApp como um canal essencial também na nossa estratégia. Então, o que está disponível? Está disponível aqui se respondeu a uma mensagem do WhatsApp, ou se a mensagem foi entregue, se cancelou a assinatura, se teve falha, link clicado, tudo isso, todos esses eventos estão disponíveis para que vocês criem atrasos, criem ramificações, criem, né, automações muito mais completas nas suas regras de comunicação. Além disso, não acaba por aí. Além de responder uma mensagem do WhatsApp, a gente também consegue ter filtro de qual mensagem que ele respondeu de fato ou qual foi o texto do botão de resposta rápida. Então aqui, né, a gente sabe que às vezes uma mensagem de WhatsApp sai com um texto ali falando sim, tenho interesse, quero mais informações, algo mais positivo, mas também a gente coloca, não, por agora eu não quero, não me mande mais mensagens, que quer que seja. E era difícil da gente entender, né, e criar ações diferentes a partir daquela resposta. Agora sim a gente consegue e está disponível como filtro no fluxo de trabalho. Então, para que a gente tenha aí estratégias muito mais inteligentes e eficientes com o WhatsApp também. Pessoal, outra grande lançamento, também é um lançamento da Meta, mas que a gente já trouxe aqui para a HubSpot, é o que a gente chama de WhatsApp Coexistence. Vou até parar um minutinho aqui só para a gente conversar sobre isso antes de mostrar na prática. O que é o WhatsApp Coexistence? Antes a gente sabia, né, que o WhatsApp ele permitia a gente ter o WhatsApp API, número de empresa, né, divulgação de mensagens, mas toda conversa que a gente queria abrir com um contato tinha que ser com uma mensagem, um modelo, esperar a resposta, janela de 24 horas, toda a história que a gente já conhece. Para também incluir, né, abarcar contextos em que, por exemplo, cada vendedor tem seu portfólio de clientes, o dinamismo do processo comercial, Meta agora lançou o WhatsApp Coexistence. Então, um número de WhatsApp da empresa, API, verificado no Meta, agora ele também pode ser configurado no aplicativo do WhatsApp Business no celular dos vendedores de vocês. Dos vendedores, do Customer Success, dos representantes que precisam ter esse contato direto com o cliente. Então, isso que significa? Eu consigo mandar mensagem para o meu cliente que não seja um modelo de mensagem da Meta, abrir essa conversa com o cliente, já está aberta, com todo esse dinamismo, né? Então, eu quero só mandar um oi, tudo bem, fulano? Você viu o que eu te mandei no seu e-mail? Você viu a proposta? Vamos falar que dia? Quero ter esse dinamismo, ao mesmo tempo que eu quero ter centralizado o registro dessas conversas do meu CRM. Ao mesmo tempo que eu quero, se eu precisar fazer uma campanha automatizada, se eu precisar fazer uma comunicação em escala, eu também quero fazer pelo mesmo número que o meu vendedor está utilizando. Então, é aí que entra o WhatsApp Coexistence. Então, o que eu posso fazer? Posso abrir meu WhatsApp Business no meu celular, mandar aqui para a Letícia. Oi, Letícia, tudo bom? O que está achando do webinar? Então, aqui eu estou mandando meu celular. Até agora, eu não precisei de um template pago da Meta,
Eu não precisei esperar a resposta, eu já abri conversa com o meu cliente. E aqui, quando o cliente responder, né, além de aparecer no meu WhatsApp Business, ele também vai aparecer no meu CRM. Então, vou só responder aqui para a gente aparecer. Ele também vai aparecer no meu CRM, no meu helpdesk ou na minha inbox. Então, vocês podem conectar em um ou em outro, né? Só esperar aqui notificação, de forma que vocês não percam todo esse histórico de conversa que está acontecendo com o cliente no WhatsApp dos vendedores e vocês não percam também o dinamismo. Então, aqui vai ser o melhor dos dois mundos, pessoal. Olha aqui, oi Letícia, tudo bom? O que você está achando do webinar? Já respondeu, já abriu aqui no meu helpdesk, já tem esse registro aqui dentro. Então, vocês vão conseguir ter. Se eu precisar ter um workflow que vai mandar um template de marketing para muitos clientes, 3 mil clientes, do mesmo número que o meu vendedor está falando, consigo, sem nenhum problema, porque, como eu disse, ele continua sendo um número de WhatsApp API verificado pela Meta, mas agora com o dinamismo do vendedor também poder responder do celular, poder responder na rua, não precisa acessar a HubSpot para fazer essa primeira abertura. Consigo ter inteligência artificial nesse número? Também consigo. Nosso Customer Agent também pode ser embarcado nesse número de vocês, também cuidar ali das primeiras mensagens do cliente sem nenhum problema, como vocês preferirem. Posso transferir de uma pessoa a outra, de um proprietário a outro? Pode. Vai funcionar da mesma forma como já funcionava o WhatsApp API, mas agora com a possibilidade de usar no celular. Vou parar aqui um minutinho, ver quais são as dúvidas que a gente tem. Acho que é um tópico bem interessante e o pessoal do Brasil gosta. Tem bastante pergunta aqui, viu, gente? Deixa eu pegar algumas que estão aqui no nosso chat, só para a gente não perder elas. Tem uma aqui do Alban, Leti. Ele pergunta se dá para usar o WhatsApp como um agente de AI ou se é necessário continuar contratando ferramentas complementares, como Blip, ManyChat, etc. Acho que aqui dá para comentar um pouco do agente de atendimento, né, do handoff para atendimento humano. Acho que é legal comentar isso. Sim, claro. A gente já tem o agente de atendimento ao cliente, então é um agente que ele vai ser bem conversacional, vai ser de acordo com as fontes de dados que vocês conectam, o conhecimento que vocês colocam ali para ele. Então, aqui vocês conseguem, olha aqui na parte do Service Hub, a gente tem aqui a aba de Customer Agent. Então, vocês conseguem definir identidade, permissões, qual que vai ser, né, as fontes onde ele pode consultar informação para responder os clientes de vocês. Isso pode vir da central de conhecimento, pode vir de sites externos, pode ser de um arquivo. Vocês também podem configurar ações. A gente tem uma ação de qualificação do lead. Então, leads que chegam, que a gente ainda não tem no CRM, ou que tem e a gente não tem informação suficiente, vocês podem configurar algumas perguntas que a inteligência artificial vai fazer, e ela vai fazer de uma forma bem natural, bem conversacional. E a partir das respostas do cliente, vocês já vão deixar definido. Se ele respondeu tal coisa, ele está qualificado. Se ele respondeu outra coisa, ele não está qualificado. E aí definir próximos passos, né? Se é passar por um humano, se é oferecer uma reunião, ou se é, de fato, encerrar a conversa com um lead que não está qualificado. Também conseguem criar ações personalizadas, inclusive com conexão com sistemas externos através de API. Exemplo, preciso da segunda via do meu boleto, preciso rastrear meu pedido, preciso de alguma resposta que está em algum outro sistema, ou um suporte ali, né, redefinição de senha. Ele também consegue performar esse tipo de ação. E aqui também configurar os critérios de transferência para um humano. Então, aqui vocês podem colocar, quando um humano falar, quero falar com. Quando o cliente falar, quero falar com o humano, quero falar com a gente, me passa para alguém, por favor. Vocês vão colocar aqui todos os gatilhos e ele já vai transferir para a equipe de vocês. Mas a ideia é, tudo que seja pergunta frequente, pergunta que a gente consegue responder com as fontes de dados, ele já trata isso, diminui, né, tarefas e conversas repetitivas da equipe de vocês, e eles vão se focar realmente no que é mais complexo, mais prioritário, ou que precisa de uma abordagem mais consultiva.
Boa, Lê. Tenho mais uma aqui da Camila Fonseca e a gente vai respondendo as que vieram aqui pelo Q&A. Ela está perguntando sobre envio de mensagens em massa. Acho que esse é um ponto legal de trazer agora, né? A gente já tinha uma possibilidade de enviar via fluxo e agora você tem mais possibilidade de segmentação ali pelos fluxos, pelos modelos. Então acho que é legal comentar esses envios em massa também, né? Isso. Pessoal, continua com as possibilidades do WhatsApp API. Então, o WhatsApp API, o que é? Um número gerenciado pela empresa que tem possibilidade de automações e envios em grande escala, que são exatamente esses modelos de mensagem que a gente cria na Meta e distribui, né, para a nossa base de contatos através de automações. Isso continua. Nos fluxos de trabalho, a gente consegue enviar essas mensagens. A diferença é que agora, esse mesmo número que a gente envia, esses modelos de mensagem, também pode ser conectado em um aplicativo de WhatsApp Business no celular de representantes, de vendas, de customer success, de serviço, o que quer que seja, para que eles comecem conversas com os clientes sem a necessidade de usar um modelo de mensagem para abrir essa conversa. Tem certos limites determinados pela Meta. Qual que é o limite? 300 mensagens a cada 24 horas, sem que seja modelo de mensagem. Ou seja, para que o vendedor de vocês abra uma conversa com o cliente sem usar modelo de mensagem aprovado pela Meta, que também é pago, né? A gente sabe que esses modelos de mensagem são pagos. Mas ele quer mandar um oi, tudo bem, fulano? Como foi seu final de semana? Não é um modelo de mensagem, é uma conversa normal. Não vai ser pago e ele não precisa esperar a resposta do cliente para que a conversa seja aberta. Esse tem um limite de até 300 mensagens por dia, sem usar os templates da Meta. Isso é definido pela Meta, são limitações da Meta, sempre lembrando que a Meta também quer muito, né, que o WhatsApp não se converta em um canal de spam, então por isso que eles colocam regras aí bem definidas com relação à comunicação com os clientes. Legal, tem bastante pergunta aqui, Leti, ainda. Tem uma que eu vou puxar, que é o vi que o Lucas está respondendo, mas é o quanto que o agente para o WhatsApp consegue guardar informações em propriedades. Por exemplo, o nome do contato, né, realmente, ou até objetos em propriedades personalizadas. Perfeito, ótima pergunta. Pessoal, ele consegue, nesse momento a gente tem, deixa eu só colocar aqui, ele pode capturar e exibir e editar até 10 propriedades do CRM. Então, pode ser nome, pode ser e-mail, pode ser, por exemplo, endereço. E aí, por que eu falo também de exibir e editar? Então, ele pode perguntar essas propriedades e já guardar no contato. Ele pode também, por exemplo, vem alguém falando: Oi, preciso de ajuda com o meu pedido. O agente falar: Oi, eu tenho esse endereço aqui registrado. Então, ele está exibindo aquela informação do CRM para o seu contato e ele pode falar: Você deseja atualizar o seu endereço? Então, ele também vai ter capacidade de atualizar certos campos. Isso é tudo configurável por vocês. Boa. E só mais uma para a gente fechar esse bloco, então, gente. Tem uma pergunta aqui da Karen, que é: nos registros das mensagens enviadas, é possível configurar para sinalizar quem foi de fato a pessoa ou o vendedor que fez o envio daquela mensagem? É pelo número, né, Leti? É Então, assim, pelo número, exato. É pelo número e. Pera aí, pessoal, deixa eu só conferir. pessoal tem É, muita pe- dúvida é de É WhatsApp. pelo número e do perfil comercial. O que a gente pode fazer, Kari, a gente vai ter um webinar focado só em WhatsApp, próxima semana. O que a gente pode fazer é já colocar para responder isso e, né, confirmar primeiro se tem como mudar o nome, ver qual que foi o comercial que respondeu ali,
e mostrar isso no webinar, se for possível. O que que você acha? Boa. A gente tem, já respondeu algumas aqui, mas eu deixei aqui o convite, gente, no chat. Esse vai ser um webinar na semana que vem também, como esse, 1h30, só da gente destrinchando essas funcionalidades do Coexistence e do WhatsApp Home, tá? E do WhatsApp Home. Então, eu vou deixar aqui o convite para vocês. E, de novo, né, quem quiser se aprofundar tanto sobre o agente de atendimento, como esse caso de uso de WhatsApp, eu deixo aqui outra enquete, tá bom? Então tem uma coisa que eu quero reforçar, né? Esse caso que a Letícia comentou de agente de atendimento no WhatsApp, ele também já está disponível para quem tem qualquer plano Pro, tá? Então vocês podem testar o agente de atendimento por 28 dias sem consumo nenhum de crédito. E mesmo depois que passar esse teste, vocês têm já, quem já usa HubSpot já tem um volume ali de créditos que vocês podem usar mensalmente, que inclusive, como o Lucas comentou, eles não são cumulativos, então vale a pena vocês usarem, né, para extrair o máximo valor aí entendendo o quanto que vocês precisam, né? Dá para você colocar limites de crédito para você não consumir mais do que você precisa. Então, recomendo que vocês conheçam. E sobre o WhatsApp, para realmente fazer um dimensionamento aí de volumetria, de mensagens, né? De tudo isso, acho que recomendo falar ou com o seu CS ou com o nosso time de vendas, lembrando que, como a Leti falou, tudo que é coexistence, se você mandar mensagem no one-on-one pelo celular, ele não consome, né? Ele não tem nenhuma cobrança se você mandar pelo próprio celular. E aí, a partir do... Se você quiser usar na própria HubSpot, aí sim tem um limite. E você pode adquirir aí os pacotes de acordo com o limite de contatos que você quiser fazer dentro ali, direto da ferramenta. Boa, acho que a gente pode seguir para o próximo bloco, Lê. Perfeito. O que a gente tem agora, pessoal, só para a gente finalizar os temas de hoje, as funcionalidades de hoje, seria algumas atualizações que a gente teve sobre enriquecimento de dados. Então, enriquecimento de dados, né? Não sei se vocês já tinham provado, se vocês já tinham implementado na conta de vocês da HubSpot. Então, dentro de um registro, né, de empresa, de contato, a gente pode vir aqui e pedir, né, para enriquecer os dados desse contato, ou então aqui, a HubSpot tem dados de enriquecimento para essa empresa. Então, a gente já tinha esse, o que que vem de novo? A gente tem outras fontes de enriquecimento que vocês podem configurar. Então, por exemplo, enriquecer automaticamente novos registros, isso quando a gente tem o e-mail do contato ou o domínio. Então, isso não precisa, né, dar o clique para enriquecer, senão que automaticamente vai ser. Enriquecer continuamente, enriquecer automaticamente contatos engajados recentemente. Então, a partir da propriedade de último engajamento, quando ela atualiza, automaticamente a gente também já atualiza o enriquecimento daquele contato para a gente ter certeza que temos os dados mais atualizados possíveis, porque como ele teve um engajamento recente, é um bom momento da gente também entrar em contato com aquele cliente, aquele prospecto. Então, a gente precisa das informações mais atualizadas. Além disso, temos enriquecimento de conversa. Então, isso é e-mails que a gente troca com contato. Se a gente identifica, se a inteligência artificial identifica um número de telefone, cargo do contato, se ele está aqui, por exemplo, se ele manda aquela mensagem automática, estou de férias, volto dia 11, a HubSpot vai também identificar, né, data de retorno, para que vocês depois tenham um próximo passo de entrar em contato com aquela pessoa no momento certo, quando ela entrar de volta. Extração de contato de e-mail. Então, por exemplo, manda um e-mail para Karina. Karina copia o Lucas naquele e-mail. Não tem o Lucas no meu CRM, automaticamente identifica aquele contato, já cria no CRM de vocês, para que vocês possam ir criando, né, esse perfil da empresa com todos os pontos de contato que a gente tem. E também temos o enriquecimento de transcrição de reunião. Então, quando contatos, propriedades ali, né, que a gente consegue identificar campos na transcrição da reunião que possam enriquecer contatos, empresas, ele também pode utilizar aqui para enriquecimento desses registros. Aqui vocês conseguem mapear, então tem algumas propriedades padrão de enriquecimento, então nome, qual que é o cargo, qual que é a cidade, região, e vocês podem mapear
para qual propriedade da HubSpot vocês querem levar essa informação e qual que é a regra de substituição. Então, se a gente vai só preencher valor vazio, se pode substituir valor, ou se vocês não querem que isso seja preenchido. E vocês também vão ter a auditoria de tudo que está sendo enriquecido através dessa automação. Vocês podem ver aqui toda a atividade ali na configuração de vocês. Pessoal, em relação a atualizações, funcionalidades, né, mais importantes aí que a gente teve no Spotlight, era isso que a gente tinha preparado hoje. De qualquer forma, a HubSpot lançou várias atualizações. Essas são as atualizações, né, maiores que a gente teve aqui no momento, mas a HubSpot sempre está otimizando certas funcionalidades, adicionando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que eu recomendo para vocês? Que vocês fiquem atentos, né, aos e-mails que a gente envia, mas também a parte de atualizações do produto dentro da conta de vocês. Para quem não sabe, ali é onde vocês conseguem ver tudo que está sendo lançado, todas as novidades. Então, se vocês vão aqui na conta de vocês e veem atualizações do produto, aqui vocês vão ter um painel de tudo que é novo e é onde vocês também conseguem solicitar as versões beta. Então, tudo aqui, né, o que vocês quiserem testar, o que vocês viram hoje, vocês também conseguem gerenciar as versões beta, ver todas as atualizações, então, e também aplicar alguns filtros, né? Então, dependendo do hub, dependendo da prioridade, dependendo do status, se é versão beta, se é beta privado, vocês conseguem filtrar aqui para encontrar a atualização mais relevante para vocês. É isso, vamos ver se temos mais perguntas para que a gente consiga discutir um pouquinho sobre as funcionalidades que a gente lançou. Boa, Lê. Tem uma aqui que é do Gabriel Carrano, que a gente não tinha respondido, que ele fala sobre o WhatsApp. Então, voltando ali, né, no bloco anterior, ele pergunta se tem um limite de tempo em que é possível agendar um e-mail marketing ou uma mensagem no WhatsApp. Isso, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo que eu entendi, você está falando a partir do momento que você manda um template, é o tempo para tomar uma ação, como que a gente computa essas conversas, ou é outra coisa? Ou é isso mesmo, ele respondeu ali. Então, você sabe dizer, Leti, se tem um tempo, se tem uma janela, né, para a gente computar essas conversas no WhatsApp, ou para o Coexistence é indiferente? Para o Coexistence seria então, para o limite de mensagens que a gente pode enviar por dia, como eu falei, 300 num prazo de 24 horas. Então, aí tem então, por exemplo, a questão de abertura dessas conversas em um template, essas 24 horas. Para os modelos de mensagem, então, mensagem que realmente aprovados pela Meta, também tem as 24 horas a partir do envio e depois da resposta do cliente. E dos e-mails de marketing, a gente não tem esse limite. Porque esses limites de tempos e janelas, pessoal, ele vem toda da Meta. Então, todos os brokers, né, como a HubSpot, eles estão sujeitos a essas regras que a Meta coloca. Boa, obrigada, Lê. Gente, acho que com isso a gente encerra as perguntas. Lucas, quer fazer alguns recados finais aí? Quer acrescentar algum outro ponto? Tem mais duas perguntas aí, Kari. Um do Gabriel também, que perguntando se tem alguma previsão para colhermos dados dos clientes no Instagram e outras redes sociais do Meta. Isso está muito ligado às políticas de privacidade da Meta, pessoal. Então, cara, não sei se a gente tem algum artigo que explica sobre isso, mas tem uma parte de não compartilhamento de informações dos usuários, né, da Meta, é, com outras ferramentas como a HubSpot. Então, esse tempo, né, essa previsão, ela também depende do que a Meta determina. Sim, tem muita coisa que é nova, que é um lançamento não só da HubSpot, é um lançamento de Meta também, né? Essa parte do Coexistence mesmo com a HubSpot é algo muito novo, gente. Então tem muita coisa que, inclusive, nessas semanas a gente está colhendo muito feedback de cliente. Tem esse beta, como eu comentei, né? Então, se alguém ainda não tem acesso, né? Tem o pessoal que está perguntando, mas onde eu acesso? Em que menu?
precisa ser um super administrador da conta para solicitar esse beta, tá? Eu vou mandar o link do beta aqui para vocês, de novo, deixa eu pegar ele aqui. Então, se alguém já for super admin e quiser pedir esse acesso, já dá para pedir. Mas a gente manda para vocês, junto com esses slides que a Letícia e o Lucas apresentaram, a gente manda em cada slide um link, os links de documentação, os links dos betas para vocês solicitarem, né? Quem já usa HubSpot. E recomendação é que vocês testem bastante, né? Aproveitem os créditos de vocês, peçam esses betas para vocês começarem a testar. E, de novo, quem tem uns Customer Success, peçam uma reunião, né? O Lucas, o time de CS, vai entrar em contato com vocês para, enfim, conversar, né, em mais profundidade. E tem esse webinar na semana que vem para quem quiser saber mais, tanto sobre o AEO no dia 12, né? Então, pessoal, marqueteiros aqui de plantão, como na sexta-feira, esse papo aprofundado aí sobre o WhatsApp Home e o Coexistence, tá bom? Legal, Lucas. Quer dar algum recadinho aí final? Então, só reforçando para aproveitarem mesmo, entrar em contato para saberem mais com os CS de vocês e saber que a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Isso aí, a gente sabe que tem muitas dúvidas, principalmente voltadas para o WhatsApp, né? Que eu acho que com o webinar da próxima semana talvez possa ser resolvidas ainda mais. E muitas limitações que vêm desde o lado do Meta, né? Que nem a Milena perguntou a Lilete. Esse limite de 300 é por número configurado no Coexistence ou pela conta do Meta? É pela conta do Meta, né? É, não, pelo número configurado. Os limites da meta em questão tanto de envio de modelo aprovado quanto do coexistence, ele é por número. Então, aí vocês pode ser que um número, por exemplo, chegue nos 300, mas outro de outro vendedor não. Mas é isso, pessoal. Obrigadão pela participação de todos. Obrigado, Leti e Obrigada, Kari também. pessoal. Espero que tenha sido legal e útil para vocês. A gente se vê numa próxima. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Espero que tenha sido Boa útil. noite. Manda esse material para vocês todos, tanto a gravação como esses links de documentação e dos betas amanhã cedo, então. Obrigada aí pela companhia, Lucas, Leti. Até a próxima sessão, então. Até Até a mais, próxima. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.